É engraçado, você vai para cá, só que é ao contrário, né? O meu eu virei. Eu usei um outro software para virar a câmera. Eu percebi que ele Outro fez isso. software, entendi. E agora? Nós Nossa, é muito estamos ao estranho. vivo. Sim. Nós estamos ao vivo, mas eu não vejo o vídeo no Facebook. Então eu não sei se a gente está realmente. Deixa eu ver aqui. Ver como visitante. Vamos ver. Eu acredito que a gente já esteja que está dizendo aqui que está online. Aqui, ao vivo. Beleza. Tem gente assistindo, inclusive. Hum, Aparece que é comigo? Tipo, quem tá no Facebook comigo também fica sabendo? Não sei como é que faz isso. Talvez precise botar Estamos online, estamos ao vivo e as pessoas talvez precisem botar um arroba ou mandar o link. Sim, não sei. Ah lá, eu vi você aqui, ó. Me colocou num comentário. Peraí. Deixa eu dar pausa que eu estou ouvindo em dobro. Mas vamos, então podemos começar. Podemos começar. Tudo bem? Tá, tudo. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui com a autora do livro Jardim Comestível, Rita Taraborelli. Eu sou um dos patrocinadores do livro e eu chamei ela para a gente conversar sobre esse livro. São várias receitas, tá? São muitas receitas deliciosas da comida brasileira mediterrânea e vegetarianas. Eu já dei uma olhada, eu escolhi algumas. A, a de hummus é uma delícia. Ela fez em vídeo e eu fiz em casa também, é muito gostoso. Então, Rita, o que motivou você a criar esse livro? Na verdade, desde quando eu fiz o meu primeiro livro, que foi em 2012, que na verdade foi um processo que começou em 2009, que foi o Comidinhas Vegetarianas, eu já vinha de um processo que eu trabalhava em restaurante, já estava questionando isso, não queria mais. E eu comecei a perceber que eu gostava muito de escrever receita, né? Que eu gostava muito de experimentar e de estudar. E aí eu comecei a me envolver nesse primeiro livro, só que ao mesmo tempo me veio essa coisa na cabeça que eu queria um dia fazer um livro vegano. Porque, na verdade, eu deixei de comer carne fazem 20 anos, né? Eu sou ovo-lacto vegetariana. Mas naturalmente com o tempo você vai deixando, né, os outros derivados, é um caminho assim muito, bem natural. Mas é isso, lá atrás eu já sabia e já queria, né, criar um livro vegano, e conforme o tempo foi passando eu fui publicando outros livros e aí chegou esse momento que eu queria publicar esse livro. E aí, a pessoa que me ajudou com o texto do livro me falou: Nossa, Rita, suas receitas são muito mediterrâneas, né? E aí foi quando a gente focou nesse tema, que é o Cozinha Mediterrânea Brasileira, que conta muito, assim, um pouco das minhas raízes, né? E também traz essa dieta, né? Essa cultura desse lugar no planeta que é o Mediterrâneo, que tem hábitos muito saudáveis, né? As pessoas têm uma coisa que chama o paradoxo do Mediterrâneo, né? Que fala por que se eles comem tanta gordura, tanto azeite, por que eles são saudáveis, né? Então, assim, tem alguns elementos nessa cultura, né? Que são sinônimos de saúde, né? Digamos assim, É, eles gostam de comprar o alimento no dia que vai preparar, né? Não essa coisa de comprar para estocar, né? Tem essa coisa do alimento fresco, né? O alimento in natura da época, e que isso está inserido muito na cultura, né? Não é uma coisa que, vamos agregar isso, é natural. E receitas, né? Que são
típicas de lá e que se encontram muito bem, assim, dentro da culinária natural e vegetariana e que são naturalmente veganas, como o hummus, que você falou, que já são pratos abrasileirados, né, que você vai num restaurante oriental, né, você encontra, em todo restaurante você encontra esse prato, que é muito fácil de fazer, mas nem todo mundo sabe, né, então... esse que foi, né, um pouco a origem do livro. Primeiro eu quis fazer um livro só com receitas veganas e depois a gente foi amadurecendo com essa coisa do Mediterrâneo, né, trazendo esse elemento principal que é cozinhar com ingredientes in natura mesmo. E o livro é muito bonito, as ilustrações, você desenha também, que eu gostei bastante Sim, das sim, eu ilustrações. desenho, até aqui atrás dá para ver, são coisas que são da minha mãe, né, eu estou num escritório aqui, minha mãe era pintora, tal, e aí eu cresci junto com isso. Em vários momentos da vida eu já falei, ai, não quero mais trabalhar com cozinha, vou pintar, ou não vou mais pintar, vou cozinhar. E com o tempo eu consegui entender que era uma coisa só, né? Então, no livro dá para perceber isso, né? Que tem essa parte da ilustração também. E eu procurei trazer nos elementos da ilustração essa coisa do ingrediente, né? Que o ingrediente ele é parte de uma planta, né? Ele vem de uma planta. Por exemplo, a cebola ela é o bulbo de uma planta, né? Então, para despertar o leitor da importância, né? De se cozinhar com ingredientes que são in natura e não processados. Hum, legal. E por que de onde veio? Por que você adotou essa dieta vegetariana? Ah, e é estranho, assim, porque não tem a origem de quando eu parei de comer, não teve muito um porquê. Eu fui morar fora na Austrália, eu era adolescente, e quando eu cheguei lá no primeiro dia, me mandaram escolher o que eu queria no almoço, no jantar, não lembro, me levaram no mercado e eu fiquei assustada com a vitrine de carnes, assim, que era super moderna e tudo mais, sei lá, minha mãe comprava carne no açougue aqui. Aí eu vi, naquele momento, eu vi muito a carne como produto, assim, sabe? Eu tive uma outra visão, acho que porque por eu estar numa outra cultura, né, num lugar totalmente diferente. E aí, naquele momento, saiu da minha boca, assim, eu não como carne, pode escolher o que você quiser. Daí a pessoa falou, mas você não come carne, você come o quê? Daí, cada dia eu fui vendo o que eu ia comer, e quando chegou na casa, não, foi isso. Quando chegou na casa, ela colocou a carne na panela e subiu um cheiro horroroso. Era uma coisa muito diferente. E eu falei, eu não como carne, né? E aí eu comecei a partir disso, eu comecei a buscar, pesquisar, estudar e observar por que é que as pessoas deixavam de comer carne, né? E comecei também a questionar as nossas raízes. Ninguém nunca me perguntou se eu queria, né? Eu já nasci dentro dessa cultura. Então, a partir do momento que você percebe que você pode escolher, e eu comecei a me sentir muito bem, né? Depois dessa mudança, e aí isso transformou muito a minha vida, tanto que até hoje, assim, eu adoro ir para lugares assim e ficar observando o que as pessoas comem, entender. E eu gosto muito de estudar também, né, as origens, os fundamentos, né, do vegetarianismo na nossa história como seres humanos e junto, né, com a pesquisa de receitas que fizeram, né, e que vão fazer parte deste caminho, né, porque hoje a gente tem muitas ramificações dentro do vegetarianismo e enfim, É mesmo. entre várias dietas, na verdade, né? Eu acho que o ser humano, a cada tempo que passa, vai criando mais tipos, né? O ser humano vai se conhecendo melhor também, né? A gente está se conhecendo melhor, isso faz bem, isso não faz bem, né? Eu sou alérgico a isso, então eu gosto assim desse universo, assim, sabe? Eu já cozinhei bastante, tipo, para criança que é alérgica à lactose, aí você tem que criar um aniversário que não pode ter nada de lactose. Ou uma criança que é alérgica a glúten, né? Daí você vai ter um aniversário com crianças pequenas e ela quer ter um bolo, né? Então, como que a gente vai fazer tudo aquilo? Então, eu já percebo, né, assim, através de quando eu cozinhava profissionalmente, que as crianças já estão vindo com alergias alimentares por conta
de alguns erros, né, assim, que a gente vem sofrendo com essa mudança, com essa alimentação mais processada nessas últimas gerações, né? Nessa Eu alimentação. li num lugar de que o que sua avó comeu te afeta. Exato. Falam, tem até estudos sobre o álcool, né? Se você é alcoólatra, o seu filho ele tem uma chance muito grande, né, de ter essas células assim disponíveis para isso, né? E que precisam um bom tempo sem esse elemento para que você mude a sua genética, não sei, né? Eu não entendo muito sobre isso, mas existem vários estudos nessa linha. E eu acho que eu já li alguns estudos e é isso, né? A gente nunca teve tanta gente com alergia, né? Com intolerância a determinados alimentos, e isso é em decorrência da nossa alimentação, né? Desses últimos, talvez 2 gerações, não sei, porque a minha avó, ela já contava, né, algumas coisas que você vê, já não tinha geladeira, eles tinham galinha no quintal, não tinha processado, eles plantavam várias coisas, né? Então, vários elementos que existem hoje não existiam na época dela, né? Então, não é tanto tempo Sim. assim, né? Se você for parar para pensar. Em pouco tempo, a gente gerou um monte de problemas, assim, de saúde, né? Digamos assim. Eu costumo falar para as pessoas para elas comerem como a avó ou a bisavó comia. Esse é o Exato. melhor jeito de comer. É, E hoje eu conheço alguns, né? Tem muitos protocolos autoimunes. Hoje já tem um monte de dieta autoimune, né? Para a pessoa não ter problema com ah, isso. é, entendi. Para ela não Sim, sim. desenvolver alergia. Para não ter, né? Porque ela já desenvolveu. Ah, tá, Muito, entendi. Para quem já porque tem. tem algumas alergias que elas vêm do chama do intestino permeável. Seu intestino começa a quebrar as paredes e passa alimento para dentro da corrente sanguínea. E aí o corpo cria anticorpo para alguns alimentos. Então a pessoa vira, ela começa a ter problema de imunidade com alguns tipos de alimentos. Então Aham. algumas pessoas não voltam, elas têm que parar de comer certas coisas pro resto É da uma vida. mudança de hábito, assim, né? No caso, quando eu deixei a carne, isso Sim, era uma coisa que eu queria e foi fácil e ao mesmo tempo uma descoberta. Mas eu imagino que quando a pessoa tem uma alergia, ou mesmo diabetes, né? Eu vejo os diabéticos sofrendo muito, né? Ai, mas eu adoro um docinho, mas eu não posso comer, né? Então, eu vejo que a gente vive numa era que precisa muito aprender a ponderar os exageros, né? E entender que o hábito é o que representa a nossa alimentação, né? Aquilo que a gente come repetindo todos os dias, né? Então isso é que é o mais danoso, né? Não o que você come de vez em quando, né? Então, sim, mas é possível para um diabético comer doce sem ter problema, desde que ele siga uma dieta mais de baixo carboidrato e evite os superprocessados, né? Se ele é. começar a criar doces naturais, Sim, chocolate de eu não verdade, entendo muito sobre diabético, mas eu acho que, assim, de cozinhar profissionalmente, às vezes tinha, né, no cardápio, fulano de tal, meu marido é diabético, não sei quem, eu não posso isso, isso e isso, né? Então sempre chegava para mim, assim, as restrições, né, também de não posso mandioca, não posso farinha branca, e aí às vezes tinha algumas pessoas que eram mais conscientes, né? Eu até posso integral, eu posso, assim, um pouquinho, né? eu vou roubar uma frase da pandemia para explicar isso. A gente tem que achatar a curva. O diabético ele tem uma intolerância à glicose. Quando você come alguma coisa, farinha, coisa muito processada, você tem um pico de insulina, você cria muita insulina. Sua glicemia sobe lá em cima, você faz um pico, uma curva gigante. Isso é o que causa o problema, e esse é o problema do diabético. Se a curva for Entendi. mantida, se você achatar essa curva, você mantém o peso fácil e você controla a diabetes, talvez até sem remédio. Sim. Isso é um interessante que muita gente ainda não sabe, mas tem bastante médico agora já sabendo fazer isso.
E eu vejo que isso está muito ligado assim em conseguir aumentar a quantidade de vegetais, né? Assim no cardápio, né? Hoje eu vejo que é um grande desafio entre as pessoas, assim, principalmente entre mães que querem educar os filhos, né, na alimentação. Ai, meu filho não come salada, ai, meu filho não come brócolis, meu filho não sei o que, ele só quer macarrão com molho de tomate. Então eu vejo que tem toda uma reeducação dos pais, né, que, bom, eu tendo filho eu percebo, assim, que eles comem o que a gente come, não tem que fazer muito esforço, né, mas que quando você consegue adicionar vegetais nessa dieta, né, você acaba também tirando alguns elementos que são mais ricos em açúcar, no caso, né, porque eu acho que hoje a alimentação mais convencional, assim, ela é muito pautada na carne e na farinha, né, e em derivados, Os assim, alimentos são super palatáveis, são hiper palatáveis, por isso que muita gente tem dificuldade de comer comida natural. exato, mesmo sendo um, se for assim, por exemplo, um pão recheado com escarola, a pessoa ainda prefere uma outra coisa, né? Ela quer um pão recheado com linguiça e queijo, né? Porque escarola é ruim, né? Então, eu acho que culturalmente, assim, né, tem algo. E nesse caso, a gente volta lá para o tema do livro, que o Mediterrâneo é um lugar onde come-se muitos vegetais, né? Quando você vai estudar, assim, as receitas que fazem parte da cultura, os vegetais são muito bem explorados nas receitas, e tecnicamente é muito interessante como eles são usados, né? Quando a gente vem aqui para a cultura do brasileiro, que tem toda essa influência portuguesa, africana e indígena, a gente chega num ponto onde os vegetais é a salada, que é o alface, tomate, cebola, né? E talvez uma batata, que ela vai ser frita. Então, essa eu tô falando do prato mais comum, assim, né? No geral, assim, quando se faz uma salada ou alface, tomate. Então, a gente não tem o hábito cultural, né, assim, tanto de incorporar. Agora vem toda uma onda, né, dessa coisa da descoberta das punks e tudo mais, e as pessoas estão se engajando cada vez mais nisso, né, o que é muito legal, mas eu acho que é um exercício diário, assim, né? Como a gente acrescentar esses elementos dentro das refeições do dia a dia, assim, né? Como que a gente torna esses vegetais mais palatáveis, né? Mais bem apresentável, de forma que a gente possa enriquecer mais, né? A nossa alimentação e ela fique mais diversa, né? Digamos assim. Eu acho que o Colocar bacon no vegetarianismo. vegetal. Hã? Colocar bacon no vegetal ajuda. Não sei, eu não gosto. Tem quem goste, se você tem problema em comer brócolis, couve, né? Qual é o problema, né? Então, se essa é uma forma de você começar a adicionar, tudo bem, né? Mas Sim, ainda mas qual... demonstra que é um vício no paladar, assim, né? De querer o sabor da carne, assim, né? Também, né? Que, na verdade, a gente não tem na nossa cultura uma educação do paladar, né? Quando a gente é criança, né? A gente tem uma alimentação assim que não é muito diversa, né? Dando uma generalizada. Então, quando a gente começa a adicionar elementos que têm sabores mais neutros, a gente pode levar para um lado, ai que ruim, mas não tem gosto, né? Quando na verdade a particularidade daquele alimento é essa, né? Ele é mais suave, é mais amargo, mais intenso, e a gente precisa de todos esses sabores, né? Né, como o amargo é muito bom para o fígado, né? Ele é super depurativo, o sabor amargo. Então, se a gente falar, eu não posso, eu não consigo comer almeirão, não gosto de escarola. Na verdade, o amargo, ele é importante também, né? É importante a gente sentir esse sabor, né? Então, porque a gente vive numa cultura que tudo tem que ser bom, né? Tem que ser doce, tem que ser gostoso. E, na o nosso verdade, paladar, o nosso paladar se adapta ao que a gente come. Então, para voltar a comer as coisas mais naturais, tem que fazer uma adaptação de volta. E as nossas células das papilas gustativas trocam a cada 20 dias, então tem um processo. Tem um tem. tempo de adaptação para a gente conseguir voltar a sentir prazer em vegetais, em comida natural. Eu, na verdade, eu não tive essa volta porque eu tive uma educação assim que, né, minha mãe sempre fez eu experimentar e eu me divirto muito experimentando coisas novas e sabores novos.
Eu acho que se eu for falar hoje, a única coisa que eu não como é carne, né? É animal. Mas se você me apresentar um novo alimento, eu vou querer experimentar, né? Qual o sabor. Mas tem um livro que chama O Homem que Comeu de Tudo, né? Que é acho que é um jornalista da Vogue, não sei. E ele fala sobre isso, né? A pessoa, mas eu não gosto de cogumelo, né? Então ele fala que uma pessoa tem que experimentar no mínimo 10 vezes aquele ingrediente que ela fala que não gosta, de formas diferentes, né? De preparo, né? Se ela experimentou aquilo no recheio, então experimenta aquilo sozinho, salteado, experimenta aquilo numa sopa e em situações diferentes, não sempre no mesmo lugar e com as mesmas pessoas, né? Porque a gente às vezes está numa situação que não foi agradável, né? Estava num momento que alguém falou, come isso aí, ou que a situação não estava agradável, e isso também acaba sendo agregado na experiência daquele alimento, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, né, dos momentos que a gente está ali experimentando aquilo, né, e o que refletiu. Eu penso igual, eu penso assim, se tá ruim, é porque não tá bem feito. Então, tem que comer de novo, tem que comer de outro jeito, concordo com você. Tem que experimentar de outro jeito. Me fala uma coisa, como é que é a sua alimentação? Como é que é seu dia a dia? O que você come normalmente? Eu sou, assim, igual criança, igual falo, fase, né? Tem fase. Então, como eu gosto muito de experimentar coisas diferentes, eu gosto muito de estudar receitas, né? Gosto de viajar e incorporar o que eu aprendi e aprender receita com outras pessoas. Eu tenho esses momentos, né? Então, hoje, basicamente, quando eu acordo, eu bebo água. E aí eu gosto de comer fruta de manhã. Então, eu como alguma fruta da época. Se tem granola, eu ponho granola junto, senão também não coloco. E quando tá assim mais friozinho, né? Isso é uma coisa nova que apareceu na minha vida, porque eu sempre comia fruta, porque isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi que às vezes eu não tô com vontade de comer a fruta fresca, né? E aí a gente tá numa fase aqui com meu filho que ele me pede panqueca. Então a gente come panqueca de banana de manhã. E é isso. Aí no almoço eu como muitos vegetais, eu não tenho assim um cardápio que eu vou te dizer, mas eu procuro sempre colocar leguminosa. Se eu fizer no almoço, por exemplo, não tiver alguma leguminosa no almoço, eu procuro incorporar esse ingrediente numa sopa à noite. Uso muitos vegetais, a gente usa bastante cogumelo aqui em casa também. Tanto que eu acho que é o ingrediente que meu filho mais gosta. Acho que eu vou falir até. Eu também. E a gente come isso, muita fruta, muito vegetal. Eu também como ovo às vezes. Meu filho gosta bastante. Meu irmão, ele come carne, né? O pai do meu filho, ele come peixe. Então a gente tem assim uma alimentação bem, cada um tem a sua particularidade, né? Aqui em casa, mas a gente acaba sempre compartilhando a maior parte das coisas né, que é servido, mas eu não tenho, assim, eu vou muito com os alimentos da época, porque há muitos anos que eu já compro orgânico, e agora nessa coisa da pandemia também, né, de entregar, então é o que eu escolho na lista, né, eu não gosto muito de cesta surpresa, porque às vezes, como eu compro mais de um produtor, às vezes pode vir repetido, né, então eu gosto de escolher, e também porque a gente produz algumas coisas aqui em casa e às vezes vem tipo folha demais, né? Coisa que às vezes é coisa que você tem no jardim. Então é o que vem, o que está disponível e a gente cozinha com aquilo. Então ultimamente a gente tem usado muito a folha da beterraba, que a gente está conseguindo uma beterraba muito bacana, mas são fases, né? Eu acho que daqui 2 meses, um mês, talvez a gente não vai ter mais esse a gente segue muito assim o que está disponível, né? Ou quando estava indo na feira antes da pandemia, o que tinha na feira levava para casa e inventava no dia, abre a geladeira, vê o que tem e faz com o que tem, assim. Né? E agora na pandemia eu estou fazendo assim o contrário da fartura. Eu estou gostando muito da geladeira vazia, então eu deixo ela quase esvaziar, assim, fala, sabe quando você abre, não tem nada, tem 3 coisas ali dentro, e você fala, nossa, vou inventar alguma coisa com isso. Então, que quando eu dava aula na casa das pessoas, eu fazia isso, né? A primeira aula a gente fala a aula de não tem nada na geladeira. Então,
porque geralmente a pessoa era uma cozinheira, a patroa fala, mas ela fala que nunca tem nada. Eu falei, daí começou assim, então vamos lá, não tem nada. E daí a gente fazia um banquete com o que não tinha nada, né? E aí eu comecei a fazer isso com todas as aulas que eu dava. Assim, a primeira aula não tinha que comprar nada, a gente chegava na cozinha, via o que tinha e começava a inventar na hora. Então eu gosto muito, eu gosto, não sei, né? Eu faço muito isso. Então, mas é isso, né? Tem alguns elementos que a gente consome bastante aqui em casa, por exemplo, lentilha, tahine, banana, cogumelo, tofu defumado, tem essas coisas assim, mel, né? A gente consome mel, e melado, café, brócolis, couve, são coisas que sempre, né, estão por aqui, e bastante também aveia, arroz integral, muita Tudo mandioca, orgânico? tudo Tudo da orgânico, menos região? a lentilha, né? A gente não consegue aqui no Brasil encontrar lentilha orgânica, infelizmente. A única lentilha orgânica que eu tive acesso é uma que minha mãe trouxe da Itália, eu cheguei até a plantar, nasceu, mas é uma quantidade que não dava para consumo, foi mais como experiência. Eu tenho E aqui aí uma você faz semente alguma preparação especial com a com a lentilha. lentilha? É. Sim, geralmente eu faço uma receita que tem no livro, que é, assim, como essa coisa assim, né, eu Mas trabalho em deixa de casa, molho por um tempo? eu geralmente deixo de molho à noite, né, e escorro a água de manhã, mas se eu esqueci de deixar ela de molho, eu dou uma fervida nela numa água e descarto a água, porque tem esse prato aqui, que é a mijadra, que também é um prato que foi muito bem abrasileirado nesses restaurantes orientais, que é o arroz já cozido com a lentilha. E ele é muito fácil Minha de mulher fazer. adora. Ele é um prato de uma panela só, né? Então, assim, a gente faz assim quase toda semana aqui, porque no dia que está mais corrido, não deu tempo de preparar uma coisa mais elaborada para o almoço. Ele é bem rápido, eu acho ele bem completo. Você faz mais alguns verdes assim separado, alguma coisa. Legal. E então, com a lentilha geralmente faz isso ou faço sopa, assim, né? Antes eu fazia hambúrguer, mas agora acho que eu tô numa fase sem hambúrguer de lentilha. Mas ela tem bastante proteína, né? A lentilha é legal, assim, Sim. ela procurar incorporar ela, né? Para quem consome leguminosas. E o que você recomenda? O que mais você recomendaria, diria, para uma pessoa que está querendo mudar de alimentação, mas ainda não sabe por onde entrar ou como começar? O que poderia facilitar? O que você Desculpa. recomendaria para uma pessoa que está Essa é querendo uma largar de pergunta bem nutrição? genérica, assim, né? Porque a gente nunca sabe o que as pessoas estão comendo e em que situação elas estão, assim, né? E também né, é difícil julgar o que é bom, o que é ruim, né? Dentro de tantas dietas e tantas enfermidades ao mesmo tempo, né? Tem vegetais mais fáceis? Eu acho que o principal é a pessoa ter consciência e olhar para o cardápio dela e ver o que ela está comendo, tipo, repetidamente, assim, né? Todo dia de manhã eu tô tomando café com leite, pão com margarina, daí depois do almoço eu faço arroz, feijão, batata, né? Olhar para isso e falar, tá, de manhã acho que não tá muito bom, né? O que eu posso melhorar? Então, acho que a primeira coisa é olhar, né? Ter esse olhar, assim, sair um pouco no macro e reconhecer o que a pessoa está comendo, onde ela quer melhorar. E aí começar a pesquisar receitas e quais seriam as formas dela melhorar isso. No almoço, eu acho que assim, uma receita muito fácil e uma maneira de incorporar vegetais aos poucos, que é uma receita fácil e que eu acho bastante gostosa, é fazer os vegetais grelhados, né? Então, para isso, eu recomendo sempre ter uma chapa de ferro em casa. É um instrumento assim de cozinha que é de investimento super baixo, na verdade, não é aqueles tratamentos super ultramodernos, né, de panela, uma panela de ferro, é uma chapa de ferro mesmo. Então, você esquenta a panela de ferro numa temperatura que fique alta, e aí você põe um fio de azeite. Tem gente que não coloca azeite, né? Eu coloco, dá para fazer só no seco também. Põe um fio de azeite e você põe o vegetal ali em cima, né? Você pode colocar, por exemplo, a abobrinha de comprido, ou em rodela, a berinjela, o tomate, cenoura, abóbora, dá até para fazer com a carambola, né? Que é uma fruta.
quiabo fica muito bom, a cebola. Tem gente que, se tem uma chapa grande, pode até pôr uma folha ali inteira, uma selga grelhada, por exemplo, né? Então, assim, a maior parte dos vegetais, o brócolis a gente consegue também. Eu gosto desses mais com polpa, né? Então, que lembra bem esse prato mediterrâneo, né? Eu acho que a berinjela, o tomate, a abobrinha, cebola roxa. E aí depois, quando tirar da chapa, que você põe o sal, porque o sal faz o alimento soltar água, né? E a gente não quer isso na hora de grelhar, porque senão não fica aquela cocção perfeita, né? Então, isso são técnicas, né, que a gente aprende na cozinha profissional, né? Mesma coisa quando a gente vai assar os vegetais, mesma coisa. Liga o forno, mistura todos os vegetais que você quiser, por exemplo, abóbora, inhame, quiabo, cebola, põe ali umas ervinhas, tomate, pimentão, aí você vai pôr azeite, mistura e leva para o forno. Quando você tirar do forno, que você vai colocar o sal, entendeu? Isso lógico que existem algumas receitas que vão marinadas e tudo mais, e que acaba indo o sal, porque também vai um líquido. Mas nesse caso, para a gente ter um elemento mais crocante, né, é sempre bom a gente adicionar o sal quando retira do fogo. Então, essas são dicas, assim, né? E eu acho que uma dica muito importante é aprender a lidar com os pontos de cozimento, né? Se for cozinhar o vegetal, né? Se for, por exemplo, eu quero cozinhar uma vagem. Eu não gosto de vagem. Mas também, né, se você come uma vagem super cozida, xoxa, com aquele verde que já é quase um ocre, ninguém vai gostar, né? Então, assim, aprender que é só colocar na água e tirar. Ficou super verde, já tira e pronto. Aí você pode temperar só com azeite e sal ou com nada. Então, assim, quando a gente tem o ingrediente vegetal no ponto perfeito dele, né? Se não for cru e você for cozinhar, é quando ele fica com aquela cor máxima dele, crocante, né? E ele vem no sabor junto. A gente só acorda o ingrediente, não é para deixar ali aquela abobrinha refogada que vai ficando, né? Com aspecto meio hipercozido. Então, eu acho que, né, entender esse ponto de cocção também é muito importante para tornar o vegetal mais palatável, né? Legal. Que dê mais vontade mesmo, né? E realmente tenha um pouco de textura, que você consiga sentir essa textura, né? Isso eu acho que é importante. Eu vou experimentar grelhar. Eu costumo assar. Mas eu vou experimentar e sem pôr o sal, porque eu realmente ponho sal junto. Geralmente as pessoas colocam, assim, isso é uma coisa muito, assim, que é uma regrinha da cozinha para quem trabalha em restaurante mesmo, né, uma dica além, assim, né, geralmente a gente coloca sal mesmo, mas eu acho que fica bem melhor colocar depois. Que mais? Acho bem legal. Eu tenho um pouco de dificuldade de comer, apesar de eu já estar incluindo bastante, mas a minha maior dificuldade é cozinhar. Tempo para cozinhar. Entendi. Mesmo estando Por em isso casa. que essa mijadra, que é o arroz com lentilha, é muito bom, porque você faz ela em 15 minutos, daqui 15 minutos ela está pronta. Né? Então, se não for com arroz integral, se for com arroz branco, se for com arroz integral, ela vai ficar pronta dali uma meia hora. Mas eu acho que incorporar esses preparos realmente, né, que são rápidos. O vegetal grelhado, ele é muito rápido, você vai fazer ali na hora que você for almoçar, né? E, por exemplo, as folhas, né? Uma dica, assim, agora na pandemia, que a gente tem que tudo que for comprado de fora, né? Se é um ingrediente que vem ali da sua casa, tem que higienizar, né? Higienizou, secou e guarda. Então, você já deixar as folhas higienizadas e prontas para o uso na geladeira é muito legal também, né? Porque fica mais fácil, né? Ela já sai do prato, já vira uma salada, ou já sai, você dora ali com azeite, o que for. E então ela já. Porque o tempo de lavar, e de secar, e de pôr, também isso dá uma preguiça, né? A hora que você olha, o alface tá lindo ali, né? Bom, eu não gosto muito de alface, mas assim, a rúcula tá ali. Nossa, mas tem que lavar, daí depois tem que secar, depois eu vou ter que fazer. Então eu já pego, já higienizo, daí já deixo dentro de um pote, pode pôr até um guardanapo, eu uso guardanapo de pano mesmo, põe ela
e se tiver algum excesso de água, o guardanapo absorve. E hoje tem até alguns saquinhos de algodão, né, para guardar, armazenar isso. Eu vou fazer uma live até na semana que vem com uma amiga que produz saquinhos de algodão orgânico para você fazer tanto o leite vegetal como também para guardar alimentos na geladeira, como também para fazer as compras, né, quando você vai comprar a granel. Então tem essas possibilidades também, né, que são mais sustentáveis. Mas essa é uma dica, né? Uma dica que me deram foi de usar papel Duramax, papel toalha, aquele que é reutilizável, e botar junto com a alface. Funciona. Ficou bem legal. Aqui, se eu te falar que faz um mês que eu tô sem papel toalha aqui em casa, a gente tem bastante guardanapo de pano, daí a gente acaba usando o de pano mesmo. Mas sim, pode ser qualquer outro guardanapo, papel toalha, enfim, esses que é próprio para cozinha, né, e para alimento. Acho que é isso, assim, e procurar, e eu acho que a diversidade, né, aproveitar esse momento de mudança, tá, eu quero incorporar mais vegetais, eu quero começar a mudar minha alimentação, né, eu identifiquei esses pontos que eu acho que não tá legal para mim, depois que eu como isso eu fico um pouco mal, quero tirar isso, o que eu vou colocar, é aproveitar esse momento para trazer a diversidade para o seu prato, né, porque quanto mais diverso é o nosso prato, melhor é para o nosso sangue, né? A gente sair um pouco dessa cultura de sempre a mesma coisa, né? Sempre é interessante, é isso, aproveitar esse momento para começar a experimentar coisa nova e deixar o prato um pouco mais diverso, né? Sair um pouco do... o prato mais colorido, né? O ideal. Mais colorido, isso. Legal. Mas também na medida do possível precisa ser colorido, mas também não precisa uma maratona todo dia para deixar ele super colorido se você não tem tempo, né? Então você também pode, eu gosto muito às vezes de complementar o que me faltou no almoço no jantar, né? Porque como eu já vou, aqui em casa a gente janta, né? Como eu tenho filho, a gente começou a jantar muito assim periodicamente, tipo, antes era meio que cada um comia qualquer coisa, mas agora com o filho a gente faz e aí vira uma refeição, né, muito parecida com o almoço e que eu procuro dar essa complementada, né, eu penso, como foi meu almoço? Tá, então agora à noite eu acho que eu vou fazer assim, né, daí eu tenho um dia que eu tive um dia muito diverso, né, na minha alimentação, pensando em todas as refeições que eu fiz, eu gosto de pensar também no prato, mas também o dia é uma maneira interessante, assim, porque daí você não sente culpa, mas eu não tá tão legal essa refeição. Mas foi o que você conseguiu fazer, né? Assim, é o que está ao meu alcance, é o que eu tenho em casa. E eu acho que também é importante isso para não desmotivar. Você cozinha para a semana? Não. A única coisa que eu cozinho para a semana é o feijão. E eu cozinho, ontem mesmo eu cozinhei, então eu ponho de molho um dia antes, né? Daí eu cozinho no outro dia de manhã, já faço um feijãozão pro dia, e daí eu acabo congelando, e aí eu vou tirando para a semana inteira o feijão, que a gente não come, não como todo dia, né? Mas assim, um dia sim, um dia não, 2 dias sim, 2 dias não, né? Então, essa é a única coisa que eu faço, assim, para a semana. E pão, né? Que eu gosto de fazer pão também, de fermentação natural. E eu acabo fazendo 1 ou 2 vezes na semana o pão. E daí ele dura vários dias. Tem dia que ele dura 5 dias, tem dia que ele dura um dia. Isso aí como é. Então, depende muito como que tá as pessoas aqui em casa, mas são essas 2 coisas que eu faço para a semana. E a granola, eu também faço granola. Granola eu faço acho que mais ou menos a cada 15 dias, atualmente. Legal. O pão eu cheguei a fazer também, mas eu parei, engordei muito. Fazendo. Mesmo de fermentação natural? Mas é coisa de gordo, né? Ex-gordo. O pão sai quentinho, vai quase metade de um pão. Só depois que saiu do forno já vai metade. Entendi. Precisei Eu parar de espero fazer. ele esfriar para cortar, porque eu acho que o cozimento ainda continua um pouco. Mas a minha mãe era assim também. Nossa, tirava do forno, ela ficava, posso abrir, posso comer?
Sim, mesmo tendo emagrecido, eu ainda sou gordo. Tenho que tomar cuidado. A mente, né? É, eu cheguei a começar a comer, que faz aqui perto de casa, abrir uma padaria de fermentação natural. Comecei a comer semanalmente, mas também voltei a engordar de novo. Entendi. Aí estou evitando. Eu compro para a família, mas não como mais. Eu vou deixar para daqui uns meses comer um que chama Choco Sour, que tem na Vila Mariana, que é um pão incrível, meio azedinho, com chocolate, sem açúcar, né? Tanto que aqui em casa ninguém consegue comer, só eu. Não Esse conheço. lance do paladar aqui, eu compro coisas que para mim tão doce, para minha mulher tá amargo e para minha neta tá horrível. A mesma comida. Entendi. Eu comprei uns chocolates do Marcelo Pagliarini pro Dia dos Namorados para minha mulher e ela comeu metade, mas alguns ela não conseguiu comer. É de acostumar o paladar. Quando eu estava grávida, eu trabalhava no Instituto Chão no comecinho da gravidez, daí eu comia o cacau 100%, né? 100% cacau. E eu gosto, assim, uma barra durava uma semana para mim. Eu pegava um pedacinho um dia, outro pedacinho outro dia. E o meu filho, nossa, é engraçado, ele come chocolate 70%, 80% numa boa, assim, sabe? Que É legal. muito engraçado. Porque eu acho que, não sei se influencia também, né, essa coisa do paladar quando você tá grávida e você já vai. E eu sentia Não muita tenho vontade ideia. do cacau 100%, assim, e que é bem amargo, na verdade. Se for um bom cacau, não é tão amargo, né? Aí é que tá. Você sente bem o Eu também sabor. como 100%. Eu gosto bem. É, mas Tem eu um da acho marca Jubileu que eu fico na dúvida. É 99%, mas ele não é tão amargo. Fico na dúvida se ele é bom de verdade. não sei. Esse aí, às vezes, tem uns que tem adoçante, né? Dessa marca. Tem que dar uma olhada. Na lista de ingredientes não tem. Só tem 3 ingredientes. O que Massa de cacau. acontece é que assim, na indústria de alimentos, existem algumas regras, infelizmente, que dependendo da quantidade, da porcentagem que tem aquele ingrediente dentro, não precisa ser citado que ele está ali, né? Infelizmente, é assim que funciona. Então, Pode ser. eu não sei, porque esse aí me parece que é uma marca portuguesa, né? Eu já vi ele para vender. Mas eu nunca experimentei, porque eu sempre vejo que tem vários com adoçante, eu odeio adoçante. Vários tem. Esse é E o eu único não que não sei tem. como que é a legislação em Portugal em relação a isso, né? Hum, Dar uma pesquisada, ver se. Ou às vezes é um cacau que ele é menos ácido mesmo, e ele tem que ver o que é esse 1% aí. Na lista de ingredientes precisa ver que tipo de. Porque não tem. Tem 3 ingredientes e não tem adoçante. Senão eu não teria comprado. Eu também não como nada com adoçante. É, Meu paladar está adaptado. Mas legal, cara. Muito legal a conversa. Muito obrigado. Foi de muito nada. bom falar com você e conhecer. E o livro é incrível. Gostei muito do livro. Obrigada. Para quem quiser o livro, né? Posso falar? o- Esse livro aqui. Ele é um livro independente, né? Então, assim, lógico que as livrarias estão fechadas por conta da pandemia, mas ele é uma publicação independente e ele tem para vender em alguns lugares ou diretamente comigo, né? No jardimcomestível.com.br, na Dita Livros, que é uma livraria online só de mulheres, e na Taxon Brasil, que é uma livraria que vende livros botânicos, de taxonomia, enfim, ele está lá também. Por enquanto a gente tem nesses lugares. Eu E é coloquei isso. no chat o link da Amazon. Tá. Isso, tem na Amazon também. Muito obrigada, Guilherme, adorei. Muito legal. Espero ver o próximo livro. Estou esperando. Gostei muito. Eu tenho vários livros seus. Muito legal. O próximo eu vou lançar a segunda edição do livro da Granola, mas eu já estou trabalhando no outro, né, que é um outro novo, mas que eu ainda não posso divulgar o tema, mas eu já estou trabalhando nele. Porque eu ainda estou amadurecendo a ideia, mas já estamos aqui. Então,
Obrigado, foi um prazer falar com você. Obrigada, Guilherme. Um abraço. Até mais, um abraço. Até. Tchau. Tchau.